cidades conquistadas pelos babilônicos, talvez até de Israel, muitos judeus talvez foram ali, para a consagração da imagem que Nabucodonosor havia construído, que estava lá atrás. Aqui você tem uma imagem das multidões entrando pela porta de Ishtar, na Babilônia. Essa porta existe até hoje. Ela foi reconstruída em Berlim. E é curioso que os tijolos ainda têm a cor natural da época. Qual era realmente a lei para quem não se prostrasse diante da imagem? Seria lançado na fornalha ardente. A lei de Deus é muito clara a esse respeito. Não se prostrará, ninguém deve se prostrar diante de uma imagem de escultura. Somente a Deus devemos orar. Nunca diante de uma imagem de escultura. Mas espera aí. Aí eu tinha duas alternativas. Ou eu prostro ou eu me mato, pastor. Desculpa. Cuidado com uma coisa que Satanás pode fazer com a sua cabeça. Cuidado com o famoso jeitinho. Nosso país, infelizmente, é conhecido pelo famoso jeitinho brasileiro. Eu acho que está na hora de darmos um jeito no jeitinho brasileiro. Para com esse negócio de jeitinho. Para com esse negócio de exceção à regra. Satanás sopra muito no seu ouvido. Uma vez só não tem problema. Deus não é tão rigoroso assim. Cuidado. Amanhã nós vamos falar sobre a loucura de Nabucodonosor. Eu vou falar com vocês um pouco sobre o que é loucura. E você vai ver quão perigoso é o famoso jeitinho. As famosas exceções que se tornam regras. Cuidado com isso. Cuidado. Satanás é muito esperto. Ele tenta fazer você ficar ocupado demais com coisas importantes a ponto de não ter tempo para aquilo que é essencial. É isso que Satanás faz com você. É só um detalhe, mas são de detalhes que é feita a nossa história. São de detalhes que a nossa história é construída. São de detalhes. Bom, todos deveriam prostrar diante da imagem. A ideia de morrer no fogo, ela não me agrada muito. Vocês se lembram, acho que foi em 1977, que pegou fogo um edifício no centro de São Paulo chamado Joelma. Se lembram do incêndio do Joelma, no centro de São Paulo? Eu era muito criança na época, mas eu me recordo de um documentário que vi certa vez, onde eles mostravam cenas da época das pessoas morrendo no Joelma. Foi algo horrível. As pessoas pulavam do edifício, parece que ele tinha 20 e tantos andares, as pessoas pulavam do alto do prédio, e o repórter ia contando detalhes. Alguns sobreviventes contaram que coisa horrível, porque as pessoas que ficavam no topo do prédio começavam a ver a fumaça subindo e o helicóptero não podia chegar muito perto por causa da fumaça. E eles, no desespero que queriam que o helicóptero viesse, o chão começou a ficar quente. E algumas pessoas começaram a ficar desesperadas porque o solado do tênis começava a derreter, era de borracha, o chão já estava quente. Então eles sabiam que dentro de poucos segundos a sola, a planta do pé, ia tocar o chão que estava quente. No desespero, muitas se jogavam. Houve uma coisa terrível. Os bombeiros depois encontraram algumas pessoas que morreram dentro do elevador. O incêndio começou no momento em que o elevador travou entre dois andares. Então aquelas pessoas não conseguiam arrombar a porta para sair, e o elevador foi esquentando, aquelas pessoas foram morrendo assadas ali dentro. Eu acho que uma das piores formas de morte que existe é morrer queimado. Na melhor das hipóteses, se você cair direto no fogo, você nem sente, mas em ao pouco, sentindo cada detalhe da dor. Então não era muito agradável a ideia de morrer numa fornalha ardente, mas eles ficaram em pé. Eles tinham um objetivo. E é interessante que desde aquele tempo já havia a dor do cotovelo, já havia a turminha do deixa disso. É verdade, pessoal, ninguém joga pedras num leão morto. Ninguém joga pedras num leão morto. Se estão jogando pedras em você, é porque você está fazendo alguma ameaça. E aqueles homens tinham se destacado tanto que no instantinho apareceu a turminha do deixa disso, falando para o rei: "Ô rei, é verdade que o senhor constituiu que todo mundo deveria prostrar-se diante da imagem? E que se alguém não prostrasse seria morto?" Sim, há 3 que não se prostraram. Daniel possivelmente não estava em Babilônia nessa época. Ele deveria estar trabalhando na província de Susa, em alguma outra província do rei. E eles falaram: "Rei, há 3 que não se prostraram." Eu consigo imaginar a cena, aquela multidão inteira,
ajoelhando diante da imagem de Nabucodonosor. E 3 jovens, valentes, ficando em pé. Vários se prostraram, e eles em pé. Talvez judeus se prostraram, mas eles ficaram em pé. Parênteses, para uma explicação de algo que você nunca deve esquecer na sua vida. Olha para mim e nunca mais esqueça disso. A coisa que eu mais amo neste mundo é a minha salvação, é o meu Deus. Nem a minha esposa, que eu amo tanto, está acima de Deus para mim. Ela sabe disso. Dos seres humanos, a pessoa que eu mais amo é a minha esposa. Mas do universo, o que eu mais amo é o meu Deus. E eu creio que eu vou ser salvo, não porque eu confio em mim, mas porque eu confio no meu Salvador. Mas permitam-me fazer uma paráfrase de Paulo. Paulo uma vez colocou uma hipérbole para chocar a igreja. Ele falou: eu tenho tanta certeza do que eu estou falando, que ainda que desça um anjo do céu e pregue algo diferente para vocês, considere esse anjo amaldiçoado. Eu vou parafrasear Paulo. Apesar de eu ter crença na minha salvação, porque eu acredito na credencial das mãos ensanguentadas, deixe-me dizer para você, ainda que eu me perca, eu que estou hoje pregando a palavra de Deus para você, ainda que eu me perca, você tem que ir para o céu. Porque há muitas pessoas que se baseiam apenas na vida das outras pessoas. Não confiem em mim. Confiem em Jesus. Muitos que hoje estão ouvindo esta mensagem, a profecia diz isso, eles vão pular para as fileiras do adversário. Eles vão se unir às fileiras do inimigo. Muita gente que talvez você esperava dar um bom exemplo cristão, não vai dar. Muitos vão se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. Talvez pode ser o seu pai, talvez pode ser a sua mãe, talvez pode ser o pastor que lhe batizou, talvez pode ser a pessoa que lhe pregou de Jesus. Muitas luzes que hoje brilham para Deus, infelizmente vão se apagar. Não me interessa saber quem é joio e quem é trigo. O que me interessa é saber que eu entre no céu. Então eu digo a mesma coisa, pare de se mirar nas pessoas. Ah, mas pastor, não tem fidelidade, as pessoas não visitam. O que você quer que os outros façam a você, faça você a eles. Ainda que outros se prostrem, que você fique em pé. Ainda que até o seu pai, que você tanto admira, se prostre diante da imagem, que você fique de pé. Eles ficaram. E o rei falou: ainda vou dar uma chance para vocês. Eu gosto de vocês. Palavra de rei não volta atrás. Mas se vocês não se prostrarem diante da minha imagem, eu vou mandar matar vocês na fornalha ardente. E de novo, tocaram a trombeta, a cítara, a gaita de foles. Todo mundo se prostrou. E os 3 em pé. É curioso uma coisa aqui. Olha na sua Bíblia uma coisa curiosa. Leiam comigo agora o verso 16. Quando o rei deu a chance aos 3, olha o que eles responderam. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto, essa segunda chance que o Senhor nos deu, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos da fornalha, ele nos livrará da fornalha ardente e das mãos do rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Nabucodonosor fez um desafio. Eu quero ver se o seu Deus vai te livrar. O nosso Deus tem poder para nos livrar, ó rei, mas ainda que ele não nos livre, nós não cederemos. Deixe-me colocar para você uma diferença entre fé e fideísmo. Tem gente que tem fideísmo. Ele quer manipular o sagrado. É uma fé cega. Ele acha que Deus é o empregado dele. Tem gente que pensa assim: Deus tem que me atender porque eu pedi com fé. Você tem que determinar Deus. Não. Fé é uma moeda de 2 faces. É pedir a Deus com toda certeza que Ele pode atender porque Ele pode tudo. E fidelidade é continuar unido com Ele, mesmo que Ele resolver não atender. Eu já falei no passado aqui, vou repetir.
É a dinâmica do grande conflito. Se você sofrer demais, você não suporta. Mas se você sofrer de menos, você não vai entender o que é a guerra entre o bem e o mal. Deus pode atender à sua oração. Mas se ele resolver não atender, continue com ele. O rei ficou irado diante dessa resposta e falou: pois então que se acendam 7 vezes mais as fornalhas. E a Bíblia conta uma coisa interessante. Que os próprios homens que acenderam a fornalha, o que aconteceu com eles? Se queimaram. Alguns céticos colocam uma dúvida. Outros